nos exporem suas experiências. Chamamos o Sr. Roberto Francisco V. Zolowski para explanar seu case, o acesso à lei de incentivo ao esporte por pequenas entidades esportivas. Roberto é pós-graduado em Administração Desportiva pela UNOESC. Foi superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Esporte de Joaçaba, delegado por Santa Catarina na 3ª Conferência Nacional do Esporte em Brasília, foi presidente do Conselho Municipal de Esporte de Joaçaba e idealizador e fundador da AJOV, Associação Joaçabense de Voleibol, em 1996. Entidade comendadora do esporte catarinense, que revelou a atleta campeã olímpica Natália Cílio Pereira, Atlética Olímpica Natália Cílio Pereira. Atualmente, Roberto também é membro do Conselho de Esporte do Estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer também ao convite e, ao mesmo tempo, parabenizar a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Estado de Santa Catarina por promover este evento e trazer à discussão um seminário sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Esta aqui é uma conquista da sociedade brasileira e um importante mecanismo de fomento do desporto nacional. E, a pedido da coordenação do evento, eu vou estar trazendo um relato de caso. Aqui não está legal ali, mas enfim, ficou as letras distorcidas. Mas eu vou trazer um relato de caso de uma pequena entidade desportiva situada em um pequeno município do meio oeste catarinense, na cidade de Joaçaba. E a intenção, quando da conversa com a organização, era exatamente trazer uma experiência de um pequeno projeto, até porque a grande maioria do tecido esportivo catarinense, que ele só é formado por pequenas entidades. Então a proposta foi exatamente trazer esta experiência para que servisse de estímulo e de motivação às demais entidades situadas no estado de Santa Catarina. E também estimular e incentivar os eventuais patrocinadores e doadores, a se sentirem encorajados e seguros em investir também em pequenos projetos, apesar de pequenos projetos, não digo, de pequenas entidades, mas que realizam e desenvolvem grandes projetos, com grande repercussão social. E a nossa realidade em Santa Catarina é, na sua grande maioria, pequenos projetos, pequenas entidades desportivas. E eu quero iniciar a conversa fazendo duas reflexões. A primeira delas é para corrigir um equívoco. Há um pensamento coletivo de que a lei de incentivo ao esporte, ela serve basicamente ao grande. Nós estamos aqui para mostrar um case de sucesso e que ela também serve ao pequeno, para que o pequeno também se sinta encorajado. E, ao mesmo tempo que corrigir o equívoco, mostrar exatamente o caráter universal da lei. Nós teremos aqui, logo na sequência, uma apresentação do Instituto Guga Kirten, que representa um grande projeto de uma grande entidade, contrastando com um pequeno projeto de uma pequena entidade. Isso, então, caracteriza a universalidade da lei. Ela serve tanto ao grande quanto ao pequeno. Caramba, o que aconteceu aqui ali?
Mas enfim, vamos lá. Pode deixar que eu vou controlando aqui. Não tem problema, a palestra está na cabeça, o slide é um detalhe. Enfim, a pergunta primordial que todo o proponente com intenção a ter acesso à lei do incentivo ao esporte deve fazer é se questionar: qual é o tamanho do meu projeto? Isso serve para levantar dados reais, precisos, que representem a realidade da sua entidade. Então eu cito, aqui não dá para ver, o fundo era escuro, mas enfim, aqui eu cito 3 exemplos que você deve fazer antes de qualquer processo de elaboração da lei de incentivo ao esporte. A primeira pergunta é a seguinte: quantos beneficiários o meu projeto vai atender? Não adianta eu fazer um projeto para 1000 beneficiários se eu vou atender 100. Outra situação: qual é a capacidade de captação de recursos dessa entidade? Ora, se eu fizer um projeto de 1 milhão, mas eu conseguir captar 100 mil reais, eu não vou conseguir executar o projeto e eu vou perder o meu recurso. Então eu preciso dimensionar o tamanho do projeto antes de iniciar a sua elaboração. E cito mais um exemplo. Qual é a estrutura disponível? Ora, não adianta você descrever que vai atender os beneficiários em 10 locais, se você tem autorização para funcionamento em apenas 2. Então tem que entender, em primeiro lugar, qual é o tamanho do seu projeto. Por isso nós estamos aqui para representar o pequeno projeto. E antes de mais nada, esse case, ele avaliou exatamente isso. Ele entendeu qual é o seu tamanho, quantos ele vai atender, qual é a estrutura disponível para executar as atividades e qual a capacidade de captação. Que pena. Estava até bonito os slides. Está pulando tudo. Aqui seria já um outro. Mas enfim, depois de você conseguir dimensionar o tamanho do seu projeto, a próxima pergunta é a seguinte: como que eu faço para elaborar ele? Existem 2 maneiras. Ou você pode contratar um profissional ou uma empresa especializada, existem algumas no Brasil, ou o próprio proponente pode realizar o seu projeto. E essa exatamente foi a experiência da Associação Joaçabense de Voleibol. Ela não... Opa, agora ficou melhor. Aí. Muito bem. Melhorou. Obrigado. A experiência da Associação Joaçabense de Voleibol, então, foi ela mesma realizar o seu projeto. Como ela fez? Identificou dentro do seu quadro associativo um associado que se dispôs a estudar o mecanismo da lei e a realizar a elaboração do projeto. E aí as fases já foram explicitadas pelo Kemerson, mas eu entendo que a repetição ela traz o aprendizado, então não custa repetir. A entidade, o primeiro passo é o cadastramento dentro do site do Ministério do Esporte. Então entra lá em www.esporte.gov.br e vai cadastrar a entidade. Isso vai gerar um login e uma senha para que você possa ter acesso ao link para a descrição do projeto. Antes de mais nada, o que é aconselhável, ainda antes de iniciar a elaboração? Primeiro, uma leitura atenta de toda a regulamentação, das leis, das portarias, dos decretos, das resoluções, para que você tome exato conhecimento do que se trata a lei de incentivo ao esporte. Depois, uma leitura detalhada do manual do proponente. Aqui, dentro do site do Ministério do Esporte, há um manual que explica o passo a passo como elaborar o projeto, inclusive com modelos descritivos. Então você pode, inclusive, adotar estes modelos descritivos, adaptando aquela realidade ao tamanho do seu projeto. Depois disso, então, assim,
parte-se para a fase descritiva, a parte propriamente dita de elaboração, né? Que são as descrições das etapas. Após finalizado, deve ser enviado pelo correio para o Ministério do Esporte para aquela primeira análise, né, de autorização de captação do recurso. Então aí a fase, né, de aprovação para a captação, isso foi o que mudou, que o Keirson explicou na portaria 269, que agora se permite a autorização para a captação, com a publicação evidente no Diário Oficial da União. Nesse momento, o Ministério do Esporte abre uma conta corrente vinculada, bloqueada, para que o proponente possa, nesse momento, iniciar a captação. Aí, a etapa de captação, após elaborada a captação, você solicita então a aprovação para a execução do projeto, também com nova publicação no Diário Oficial da União, aí a assinatura do termo de compromisso, onde ali se estabelece as obrigações das partes, tanto do proponente quanto do Ministério do Esporte. Você pode então nesse momento iniciar a execução do seu projeto. Finalizada a execução, eu vou detalhar etapa por etapa, porque o tempo é exíguo, né? Segundo a linha, o meu tempo é de 20 a 25 minutos, então vamos respeitar o tempo. É porque o Keirson também já detalhou bem essas partes. Então, assinatura do termo de compromisso, executa o projeto e, ao final, realiza-se a prestação de contas. Um pouquinho da experiência da entidade, a JOB já possui 7 projetos aprovados no Ministério do Esporte. Então, ela já entrou naquela fase de projetos em continuidade, porque ela sabe o tamanho do seu projeto, já tem uma captação garantida de alguns patrocinadores e doadores. Então ela faz os projetos de acordo com o tamanho em que ela, num período de tempo, consegue executar. Enquanto está executando um projeto, já tem encaminhado o seguinte, ela já está iniciando a captação. Por exemplo, o Bom de Bola, Bom de Escola, está na edição 3, em execução, em captação na edição 4. A edição 3 finaliza em setembro de 2019. Em setembro de 2019, o recurso da edição 4 já vai estar captado. E aí ela já começa a iniciar a edição 4, mas ao mesmo tempo, em fevereiro do ano que vem, que são diferentes de deixar lá para o fim do ano, a entidade é muito bem gerida, muito bem organizada, ela em fevereiro do ano que vem, ela já cadastra a edição 5, para que assim que obtenha a autorização, já inicie também a captação. Então, isso dá uma segurança da continuidade do projeto. Assim, ela fracionou em 2. Bom de Bola, Bom de Escola é um projeto da manifestação esportiva escolar. E o Busca por Novos Talentos é um projeto de manifestação esportiva rendimento. Então, ela divide isso, até para facilitar a captação. Lembra? A pergunta fundamental é: qual o tamanho do meu projeto? Não superdimensione o seu projeto. Não se empolgue. Não dá para fazer um projeto de 5 milhões se você vai captar 200 mil reais. Então, a entidade entendeu esse mecanismo. E ela faz projetos de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu tamanho. E aí ela consegue, dessa forma, dar continuidade, dar segurança e executar. Não é só o Ministério do Esporte que sustenta esses projetos. O Ministério do Esporte representa cerca de 35% do que a entidade capta. Ela tem também patrocinadores, ela tem também o incentivo do município, ela tem o incentivo do Fundo da Infância e do Adolescente. Então ela sobrevive também de outros mecanismos. A lei de incentivo ao esporte é um a mais para a execução dos seus projetos. Mas ela então dividiu, dentro do Ministério do Esporte, os projetos em fracionado. Um é escolar, o outro é rendimento. O grande foco da entidade é o social, é formação de cidadania. Até porque formar atleta é muito difícil. Então, elas iniciam no Bom de Bola, Bom de Escola, e aqueles beneficiários que têm aptidão para o esporte passam ao projeto A Busca por Novos Talentos Continua.
Essa é a sistemática da entidade. Algumas observações importantes, tá? Primeiro, se tem um serviço que é necessário você contratar e prever no projeto, indispensável, é o serviço de contabilidade. Aqui a experiência da entidade, o serviço de elaboração é feito pela própria entidade. Então isso significa o seguinte: se a Jovem consegue, que é uma pequena cidade, uma pequena entidade, lá no interior de Santa Catarina, qualquer outras entidades pequenas também conseguem acesso à lei. É difícil fazer projeto para a lei de incentivo ao esporte? É difícil. Não é fácil. Mas se a Jovem conseguiu, outros também podem. Então, o serviço fundamental e essencial, inclusive pode ser previsto nas despesas do projeto, porque isso é fundamental na hora da prestação de contas. Um leigo, na hora da prestação de contas, não vai fazer da forma adequada. Então, esse é um serviço essencial a ser contratado. Outra observação: não dá para ter pressa em querer utilizar o recurso da lei de incentivo ao esporte, porque ele tem um trâmite a ser seguido. Entre você elaborar, entre você ser avaliado pela comissão, entre ser publicado, entre você captar, entre você ter autorização, isso leva tempo. Rapidamente, se a gente fosse dizer que acontecesse de forma rápida, no mínimo 1 ano sendo otimista. Então não pense, se você está hoje aqui e quer fazer um projeto para liberar o dinheiro em fevereiro do ano que vem, como diz o ditado aqui, não sei se lá em Minas Gerais, você pode tirar o cavalinho da chuva. Não dá para ter pressa. Então tem que ser muito bem planejado, que é a próxima observação: bom planejamento da entidade, organização da entidade e uma boa gestão administrativa. Não importa o teu tamanho, mas importa que você tenha bom planejamento, tenha boa organização e uma boa gestão da entidade. Isso garante o sucesso da entidade. Transparência dos atos. Todos os atos que são tratados entre a entidade e o Ministério do Esporte, termo de compromisso, balancete financeiro, demonstrativo contábil, isso tudo deve estar disponível no sítio do site da entidade. Inclusive é uma exigência do Ministério do Esporte que haja a publicação de todos esses atos. Então a entidade tem que ter transparência, a entidade tem que ser séria, até porque o patrocinador não coloca dinheiro em entidade que não é séria. Ele quer patrocinar, mas ele tem que sentir segurança na entidade, ele tem que sentir firmeza na entidade. Deve-se executar rigorosamente e manter o registro de todas as atividades. Então, assim, lá na descrição do projeto, não adianta você incluir atividades que você não vai conseguir executar. Você tem que descrever exatamente o que a entidade tem a possibilidade de fazer. E quando o fizer na execução, tem que manter o registro disso, porque isso é prova de capacidade técnica operacional para que o teu projeto continue sendo aprovado no Ministério do Esporte. Portanto, executar rigorosamente o que você descreveu e manter os registros das atividades. E por fim, manter também regularidade fiscal, regularidade trabalhista, administrativa e estatutária, pois serão todos documentos exigidos pelo Ministério do Esporte para firmar o termo de compromisso, para firmar o convênio e você poder executar as suas atividades. E, para encerrar, eu gosto dessa frase do Einstein. Depois a entidade solicitou, está no ponto ali, tem um vídeo institucional de 5 minutos que vai mostrar um pouco da história, do que é, do que a entidade desenvolve. Mas isso aqui serve para ilustrar muito bem o que é fazer projeto para o Ministério do Esporte, visando a lei de incentivo. O próprio Einstein disse assim: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 70ª tentativa eu consegui.
Vamos trazer para a lei de incentivo ao esporte. Quando um projeto, normalmente um projeto vai entrar em diligência, o Ministério do Esporte vai solicitar informações adicionais. Nesse momento, muitos desistem. Ah, isso é difícil, tem mais coisas para fazer, tem que mudar o estatuto, tem que reunir, tem que fazer a assembleia, Nesse ponto, muitos desistem. E assim, a lei, como eu disse no início, ela tem caráter universal, ela serve a todos, ela está aí à disposição da sociedade brasileira. Nós que não estamos fazendo uso dela, porque a gente desiste. Então tem que persistir, mesmo que erre. Você acha que a jovem conseguiu o seu primeiro projeto, a aprovação? Então é difícil fazer um projeto? É bem difícil de fazer, no começo. Depois que você pega a metodologia, a sistemática, entra em processo de continuidade, aí você faz o projeto se tornar fácil. Mas a persistência é fundamental. Não pode desistir. Se a jovem conseguiu, qualquer um que está aqui pode conseguir também. Ela está aqui para servir de motivação e de exemplo. Então não desista, né? Por quê? Não desista dos seus objetivos, mesmo que pareça impossível. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Chegou um momento em que veio o comunicado do Ministério do Esporte, o primeiro projeto aprovado integralmente. Pense na alegria de uma pequena entidade, de uma pequena cidade, ao ter a aprovação de um projeto do Ministério do Esporte. Isso virou notícia na cidade. E a partir de então, os próximos projetos, eles foram anualmente, cada ano sendo apenas readequado ao seu tamanho, à sua realidade, à sua possibilidade de captação, aos seus locais disponíveis para o desenvolvimento das atividades. Então, essa é vamos dizer assim, a mensagem final da minha participação. Agradeço mais uma vez a presença, a atenção, agradeço ali o convite. Eu quero, inclusive, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, na pessoa da Aline, que foi a responsável por organizar esse evento, que se dedicou, que se empenhou e que não mediu esforços para que o Estado de Santa Catarina pudesse ter a presença do Peterson, pudesse vir aqui discutir os seus casos e incentivar a nossa sociedade a buscar a lei de incentivo ao esporte. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença e, finalizando, vou convidar vocês a assistir um vídeo institucional da entidade. Muito obrigado. Som. Até a realidade, o caminho é longo. Sem objetivos claros e muita força, os sonhos podem se tornar frustrações. Assim como um sonho, em 1996, nasceu a Associação Joaçabense de Voleibol, a JOV. Ao longo dos seus 21 anos, o que move a JOV é a realização de sonhos. Nossas metas vão muito além de formar atletas de ponta do vôlei nacional e internacional. Buscamos formar pessoas em Santa Catarina e em todo o Brasil. Independente da escolha profissional, transmitir valores como educação, disciplina, foco, garra e coragem são mais algumas de nossas missões. Foram esses valores que formaram a maior atleta de vôlei mundial da atualidade, Natália Zílio. Convidada pelo professor César Junqueira a fazer parte do projeto Bom de Bola, Bom de Escola, Natália passou pelo mesmo caminho que as mais de 500 crianças atendidas atualmente pela entidade. Ela demonstrou qualidade no esporte, chamou a atenção de diversos grandes clubes do país e o restante da história todos conhecemos. Oi pessoal, tudo bom? Aqui está falando a Natália. Queria falar para vocês um pouquinho sobre o que o esporte, o que o vôlei
e a Jovem significa na minha vida. Foi lá que eu dei meus primeiros passos com 10 anos de idade. Foi lá onde eu aprendi meus valores, todos os valores de como ser não só um atleta, mas uma pessoa melhor. E com certeza, se eu não tivesse começado lá, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, hoje eu faço parte da seleção brasileira, estou jogando aqui na Turquia. Queria agradecer demais a Jovem por fazer esse trabalho maravilhoso com os jovens, que é o que a gente precisa nos dias de hoje. A gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa fazer isso crescer cada vez mais. Então, parabéns a todos vocês, parabéns pelo esporte. Valeu, baby. Ou como a Lisandra, jogadora da Jovem, atuou junto com a Natália Zilio e ganhou vários títulos. Eu fui atleta da Jovem durante 10 anos e eu posso afirmar que nesse período eu aprendi muitas lições e muitos valores. A liderança, o trabalho em equipe, a confiança, cooperação, o saber ganhar e o saber perder, as amizades, são valores que eu levo até hoje para a minha vida pessoal e profissional. Então a Jovem, meu muito obrigada e parabéns por mais essa conquista. Nossa busca pela qualidade e sucesso de nossas crianças reflete em todas as áreas, inclusive na própria educação. A Josiane foi capitã da equipe que ganhou os Joguinhos Abertos de Santa Catarina em 1999. Hoje, após formar-se em Educação Física, atua há 17 anos no Grupo Marista. Bom, não tem como falar da minha pessoa sem incluir algumas instituições que me formaram. E uma delas foi a Jovem. Acredito que da nossa equipe, do nosso grupo, ninguém virou uma profissional de vôlei, mas nós nos tornamos profissionais em diversas áreas, qualificadas e diferenciadas, graças a essa fase da nossa vida. Na adolescência, nós passamos vinculados ao esporte e isso foi muito importante para todas nós. Às vezes eu me sinto nas mediações e conflitos com uma bola de vôlei no último ponto no tie-break. Até hoje, mais de 1.500 crianças passaram por nossas quadras. E a nossa vontade maior de realizar sonhos aumenta a cada dia mais. Valorizar um sorriso, uma vibração, um olhar. Valorizar o ser humano e dar a ele todas as condições de vencer na vida através do esporte é nossa principal missão. Associação Joaçabense de Voleibol, a Jovem. Agradecemos ao senhor Roberto pelo case apresentado e convidamos neste momento a senhora Silvana Silveira Medeiros para apresentar o case Captação de Recursos através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a experiência com o Instituto Kugakirchen. Silvana é bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em terapia familiar sistêmica pelo Centro de Estudos de Terapia Familiar e especialista em violência doméstica contra criança e adolescente pela USP. Atuou como assistente social de 1997 a 2000 na Orionópolis catarinense. Foi professora universitária na UFSC e desde 2001 atua como superintendente executiva do Instituto Kugakirchen. Boa tarde. O Instituto agradece o convite, a oportunidade de estar aqui e apresentar um pouco do nosso trabalho para vocês. Antes de iniciar especificamente a fala sobre nosso trajeto na Lei do Esporte, eu vou passar um pouquinho do que o Instituto faz, para vocês terem uma noção do nosso trabalho. Nós já temos aí 18 anos de caminhada
E nesses 18 anos a gente já conseguiu atender mais de 80 mil pessoas. Não temos diversas áreas, mas a gente tem 2 focos de atendimento, que é a educação e esporte para crianças e adolescentes e o trabalho de apoio a organizações que trabalham com a pessoa com deficiência. Esses são os 2 focos de trabalho do Instituto. E nesses 18 anos a gente já desenvolveu vários projetos, atendendo então esse número de pessoas, sempre com foco na nossa missão, que é oferecer oportunidades de transformação social. Por onde a gente passa, por onde a gente caminha, a gente quer deixar a nossa marca, claro, mas a gente quer oferecer, sim, oportunidades para o público-alvo que a gente definiu. Nós temos 3 programas de atendimento: o Fundo de Apoio a Projetos Sociais, o Programa de Esporte e Educação Campeões da Vida e o Programa de Ações Especiais. Cada um deles a gente tem uma forma de captação, então eu vou falar rapidamente o que é o Fundo de Apoio a Projetos Sociais, que a gente chama de FAPS. É um concurso de projetos que a gente faz para organizações de Santa Catarina que trabalham com a pessoa com deficiência. Como a gente quer dar oportunidade para todas as organizações, a gente faz esse concurso por região. A gente não abre todo ano para todo o estado de Santa Catarina. A gente define 2, 3 regiões do estado e abre cada ano para essas regiões, para todas as organizações, seja ela PAI, associações de deficientes físicos, auditivos, visuais. Toda organização que trabalha com a pessoa com deficiência pode se inscrever no nosso projeto. Cada organização pode receber até R$22 mil para fazer alguma benfeitoria, seja ela aquisição de um veículo, reforma, aquisição de materiais. Todos esses pedidos elas podem fazer. Elas encaminham o projeto para o Instituto, a gente faz uma análise junto com os nossos parceiros. Esses parceiros são só através de cotas diretas. Esse programa não se encaixa em nenhuma lei de incentivo, então a gente capta com empresas que querem fazer a sua parceria através de uma doação direta com o Instituto. E a gente tem em torno de 600, 700 mil por ano que a gente faz nesse programa. A gente já conseguiu atender 452 projetos em 187 municípios de Santa Catarina. A gente já deu 2 voltas no estado e agora, 3 semanas atrás, a gente lançou o início da 3ª volta na região do Extremo Oeste, que é a região que a gente vai estar trabalhando em 2019. Então, como eu falei, cada ano a gente está numa região diferente. O outro programa que a gente tem é o Programa de Ações Especiais, onde a gente tem alguns projetos pontuais. A gente tem o Prêmio IGK, a gente tem colônias de férias para pessoas com deficiência em Florianópolis. A gente tem um curso de cuidador terapêutico para formar profissionais que possam atender tanto pessoas com deficiência, crianças com dificuldades, idosos com dificuldades. Então é uma formação que a gente faz durante 6 meses, todos os anos, e a gente já conseguiu, vamos fechar agora, semana que vem, a formatura da nossa turma desse ano, 399 profissionais que a gente já conseguiu captar. Em todas essas ações dentro desse programa, a gente também capta recursos através de forma direta, nenhum deles através de leis de incentivo. Aí a gente tem o nosso programa Campeões da Vida, que é um programa de esporte e educação para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, onde a gente tem 7 núcleos de atendimento. Esse programa, sim, 90% a 95% dele é através de leis de incentivo. Apenas alguns recursos que não se encaixam na lei, a gente capta de forma direta. A gente atende 720 educandos, então, nesses núcleos. Agora, na verdade, a gente diminuiu um pouquinho, a gente está com 660 crianças e adolescentes e 20 pessoas com deficiência. São núcleos, 3 aqui em Florianópolis, no bairro de Saco Grande, Itacurubi e Canasvieiras. Na cidade da Palhoça a gente tem um, São José e Iguaçu, e na cidade de Campos Novos, no meio oeste, a gente também tem um núcleo. Cada núcleo a gente atende no contraturno escolar, crianças e adolescentes que estudam de manhã e vão à tarde, que estudam à tarde e vão de manhã, em espaços que não são do Instituto Ruga Quintas.
nós trabalhamos em espaços que estão ociosos durante a semana. Então, por exemplo, aqui do lado, a Associação Catarinense de Medicina, os médicos não utilizam esse espaço nas quartas e sextas, a gente utiliza o ginásio, a quadra de tênis, a churrasqueira para atender as crianças que estudam aqui nas escolas do bairro. A Associação Catarinense do Ministério Público em Canasvieiras, eles não estavam utilizando esse espaço. Então a gente vai em espaços que a comunidade já tem, que tem escolas públicas próximas, para que as crianças possam ir e vir sozinhas, e a gente acaba oferecendo atividades de educação através do esporte para essas crianças. Esse nosso programa, então, é o que a gente tem inscrito na Lei do Esporte. A gente tem algumas ações culturais, aulas de violão, violino, iniciação musical, dança, que são inscritos na Lei Municipal de Cultura e na Lei Rouanet. Então, esse programa quase todo é através de leis de incentivo. Nós temos uma metodologia para trabalhar a educação através do esporte, que é um trabalho interdisciplinar, onde você pode chegar numa quadra de tênis e a gente vai ter um profissional de educação física e de uma outra área, que pode ser psicologia, serviço social, pedagogia, biblioteconomia, porque a gente tem uma biblioteca itinerante que circula nos núcleos. Então a gente trabalha sempre de uma forma interdisciplinar para poder atrair essa garotada, claro, através de atividades esportivas, mas o nosso foco é realmente tornar essas crianças campeões da vida. Né? Não é para ser um campeão do tênis, do futebol, do vôlei, do basquete, esse não é o nosso foco. A gente trabalha através do esporte, mas o nosso foco é o educacional. É fazer com que essa atração esportiva a gente possa estar trabalhando temas e subtemas que a gente tem. Então, por exemplo, esse ano o tema que a gente está trabalhando, global, é projeto de vida. E aí os subtemas que a gente faz no nosso planejamento quinzenal sempre tentam trazer atividades dentro do projeto de vida, mas que a gente acaba também trabalhando sexualidade, higiene, responsabilidades, amor ao próximo, enfim. Cada núcleo vai vendo o que está trazendo de realidade, o que as crianças estão nos trazendo dentro das nossas atividades, e a gente acaba trabalhando subtemas para tentar melhorar um pouco mais o trabalho, que, claro, as famílias já fazem, a escola já faz, toda a comunidade já faz. O nosso projeto é apenas um complemento de todas essas ações. E a gente tem sim uma relação com a escola, é ela que faz a triagem e nos encaminha todas essas crianças. A gente tem uma relação com as famílias, através de encontros de famílias que a gente faz, através da Semana da Família, onde os pais podem vir e participar das nossas ações. A gente sempre tenta estar dentro do trabalho que aquela comunidade também desenvolve. Então a gente faz visita domiciliar, a gente tenta encaminhar essas famílias para aquilo que a comunidade já oferece, no posto de saúde, no CRAS, no CRES, enfim. A gente tenta se relacionar com todos os serviços que a comunidade também oferece. E aí, especificamente, claro que depois de a gente ter recebido todas essas informações que o próprio Roberto nos trouxe aqui, bem específicas, né, de quais são os detalhes, o que é importante para uma organização estar caminhando o projeto, transparência, prestação de contas e tudo isso, eu só vou relatar rapidamente qual é a nossa experiência na Lei do Esporte. Nosso primeiro projeto que a gente encaminhou foi em 2009, ele foi aprovado e o desenvolvimento aconteceu em